Olá, tudo bem contigo? Aqui é a professora Ana Graziele Lourenço Toledo, em mais uma videoaula da nossa disciplina de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Agora, a videoaula número 1, que inaugura esse módulo 4, que é o último módulo da nossa disciplina. Nos módulos anteriores, nós estudamos um pouco como acontece a inter-relação do processo de treinamento com o processo de gestão de pessoas. Falamos também sobre como que esse treinamento se relaciona também com outras práticas de gestão de pessoas, como a gestão por competências e avaliação de desempenho. Detalhamos o ciclo de treinamento nas suas 4 etapas, falamos da necessidade de se fazer um bom levantamento de necessidades, uma boa programação, executar essa programação e avaliar todo esse processo do treinamento para que a gente encontre efetividade nas ações que foram realizadas. E no módulo 3, a gente falou sobre as perspectivas organizacionais relativas ao treinamento, dentre elas a questão da educação corporativa e também a inter-relação entre o treinamento, a liderança e a mudança organizacional. Bom, dito isso, né, eu acho que a gente chega nesse módulo 4, falando sobre um tópico que também tem muita relação com as questões de treinamento, que é a carreira. E aí a gente vai procurar discutir nessas 2 videoaulas do módulo 4, como que a gente pensa a nossa carreira. Sim, nossa carreira, porque a carreira é do indivíduo, né? E como que a gente vem buscando desenvolvê-la ao longo do tempo, com os recursos que a gente tem, e como que a gente consegue aí alavancar esses processos de gerenciamento de carreira, e aí não só para orientar as pessoas que estarão conosco nas organizações, mas também para nos autoavaliarmos, né, e buscarmos aí o nosso autodesenvolvimento também. Então, iniciando, né, a gente tem aqui, como eu falei, o módulo 4, ele é um módulo que trata da questão do gerenciamento de carreira, mas a partir da aplicação disso na ação extensionista, que é característica dessa nossa disciplina. Tem uma parte da nossa disciplina que é voltada para a questão da extensão. Então, nessa unidade 1, a gente vai falar sobre o planejamento da ação, então, como que será realizada, e abrangendo todos os tópicos que devem conter nela. Então, a trajetória e a transição de carreira, a gente vai explicar um pouco o que é isso, mas as estratégias de carreira e estratégias de gestão de pessoas. Então, como que a gente junta a estratégia de carreira que um indivíduo desenvolve com as estratégias de carreira que uma organização deve propiciar. Porque apesar de a carreira ser do indivíduo, é a organização que dá boa parte dos estímulos para que ela se desenvolva. Então, esse é o conteúdo da nossa videoaula de hoje. Então, vamos iniciar, vamos começar. Bom, eu acho que para a gente começar essa discussão sobre plano de carreira, projeto de carreira, carreira propriamente dita, a gente tem que entender o que significa ter uma carreira, né? E muitas vezes as pessoas relacionam a carreira com profissão, né? E a profissão certamente faz parte desse conjunto de ações. Mas não dá para dizer que ter uma profissão é ter uma carreira. São coisas diferentes. Até porque quando a gente olha para uma profissão, a gente está olhando para um trabalho, né, que nós escolhemos realizar, e para fazer esse trabalho, a gente precisa se capacitar, ter conhecimento, se preparar, mas que esse trabalho ele tem uma conotação que é profissional, né? E quando a gente quando a gente olha para a carreira, a gente está olhando para algo que transcende a questão profissional e vem para os anseios, para as aspirações do indivíduo. E não só as aspirações profissionais, mas as aspirações de vida. Então, quando a gente fala de carreira, a gente trouxe aqui a definição do professor João Dutra, né? Que eu acho que apresenta muito bem esse elemento para a gente, né? Dizendo que carreira, na verdade, é a conciliação, né? A conjunção entre as expectativas que um indivíduo tem e que a organização tem também. Então, essas expectativas, como eu disse, elas transcendem a questão profissional. Então, o indivíduo, quando ele pensa no que eu quero para mim, no que você quer para você, esse querer, ele tem a ver com o trabalho, mas também tem a ver com a vida pessoal, com a família, com questões financeiras, sociais, enfim, tem uma
uma variedade, né, de itens que compõem esses meus desejos, anseios, expectativas. E a empresa, por si só, também os tem, né, diferentes dos nossos individuais, pessoais, mas também os tem. Então, quando a gente junta o que eu desejo com o que a empresa deseja, aí a gente tem, de acordo com a definição aqui do professor Dutra, a gente tem o que a gente chama de carreira, né? Então, por aí, por essa definição, a gente já consegue entender o seguinte, que quando a gente fala de carreira, tem pelo menos dois corpos envolvidos ali. A gente tem o indivíduo, a pessoa, que é a dona da sua carreira, e a gente tem a organização. O que eu quero dizer com isso? Que não dá para a gente jogar a responsabilidade do desenvolvimento da carreira só em um ou só no outro, né? E dizer assim, por exemplo, mas a empresa não me dá oportunidade, mas a responsabilidade não é só dela, né? E a empresa também dizer, mas o funcionário também não quer fazer nada, a responsabilidade também não é só dele. Então, desenvolver uma carreira nesse contexto é desenvolver essas expectativas trabalhando os dois lados, tanto o lado do indivíduo quanto o lado da organização. Então, a gente parte a conversa daí, que eu acho que é importante colocar essa conjunção de necessidades que deve ocorrer para que uma carreira de fato se desenvolva, né? E aí, o que a gente observa? Que ao longo do tempo, né, as carreiras elas foram mudando, né? E elas mudam em que sentido? Porque a percepção das pessoas sobre as carreiras ela foi se alterando. Em algum momento, a gente nem pensou em carreira, né? Em algum momento, a gente só pensava em trabalhar e aí essa noção de carreira, ou seja, essa noção de ter demais expectativas atendidas, ela foi surgindo e se aprimorando com o tempo. Então, aqui a gente relaciona alguns itens que fazem parte desse contexto de mudança no processo de carreira, né? Então, para a gente ter a carreira como ela é pensada hoje, né, como as pessoas veem a carreira hoje, alguns elementos eles foram necessários até para se construir essa visão. Então, quando a gente pega ali o primeiro tópico que fala dos baby boomers, né, é uma geração, né, de indivíduos, e aí quem estuda essa questão da mudança geracional tem isso muito claro, né? Na época que a gente tem os indivíduos que são classificados como baby boomers, a gente está falando de indivíduos que visavam o trabalho, né, como uma única forma de subsistência, e nesse sentido, a preservação do trabalho, ela era importantíssima, né? Então, muitas vezes, a questão da preocupação com o ambiente de trabalho, com a qualidade de vida, com outros tópicos que compõem uma remuneração além do salário, ela não existia, porque o importante era manter o emprego, né? Porque sem o emprego eu não consigo sobreviver, eu não consigo sustentar a minha família. Então, essa visão, ela foi mudando ao longo do tempo. E hoje, quando a gente fala de emprego, como nós falamos até nas videoaulas anteriores, a preocupação dos indivíduos, ela deixa de ser o emprego, mas passa a ser a empregabilidade, né? Outro tópico que fez aí a mudança na questão das carreiras acontecer foi a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Então, hoje, a gente vê um mercado de trabalho muito mais aberto para as mulheres do que era anteriormente. Não estou dizendo que é o ideal, né? Ainda existem muitas conquistas a serem realizadas aí, porque em determinados setores ou ramos de atividades, a presença feminina ainda é muito pequena, e isso precisa, de alguma forma, aí, se reorganizar. Mas, de fato, com as mulheres entrando no mercado de trabalho, a gente tem novas características e novas demandas também surgindo para as organizações, né? Então, demandas relativas, por exemplo, ao cuidado com os filhos, a horários flexíveis de trabalho, tudo isso vem a partir das novas necessidades da mão de obra que está ali, né? A questão ali que o professor Dutra coloca ali dos japoneses, né? Porque os japoneses, eles são ali grandes detentores, né, de modelos de produção baseados em tecnologia, baseados em qualidade,
e isso certamente mudou o mundo do trabalho, porque inseriu ali novas possibilidades. Então, quando a gente olha para o mundo do trabalho hoje, que é extremamente automatizado, robotizado, a gente vê as pessoas podendo se dedicar a outras atividades menos operacionais do que elas se dedicavam anteriormente. Então, isso tem ali no Japão, acho que uma grande fonte, né? Um grande início de ações que partem de lá. A questão da tecnologia, que a gente já vem falando, acho que desde que a gente começou aí esse curso, né, de treinamento e desenvolvimento de pessoas, porque a tecnologia, ela muda os processos de trabalho, muda as atividades, nos muda enquanto indivíduos também, porque nos insere em espaços que muitas vezes a gente ainda não ocupava, nos dá possibilidades que nós não teríamos se não fosse a tecnologia, e isso modifica certamente a forma de você pensar a sua carreira, né? A preocupação dos pais também a gente relaciona ali, e nesse sentido, eu me lembro, né, da minha experiência aí enquanto filha, né, de estar ouvindo ali os pais com aquela preocupação, olha, mas você tem que conseguir um emprego, né, e tem que se dedicar bastante, e aí você vai ficando, né, ali, e vai trabalhando por muitos anos naquela empresa. Então, hoje, eu ainda cresci ouvindo essas recomendações, né? Mas certamente não são as recomendações que hoje eu faço para minha filha, né? E também não é a recomendação que muitos de nós fazemos para os nossos filhos, colegas, irmãos, enfim, e talvez nem seja aquilo que você mesmo pense, né? Você não precisa passar a vida inteira dentro de uma empresa, dentro de uma organização, mas você pode fazer mudanças para atingir os seus objetivos de carreira. Sem falar nas novas carreiras que surgem a partir de várias dessas questões que nós já comentamos, mas que acabam se tornando em algum momento até uma preocupação para as pessoas e para as organizações, porque existe aí um discurso, né, de que os empregos, a tecnologia, ela vai tirar os empregos das pessoas. Na verdade, a gente está vivenciando uma mudança no trabalho, né? Então, o trabalho ele não é executado da mesma forma com que ele seria executado, como ele foi executado há anos atrás, nem daqui a alguns anos para frente. Então, isso a gente está vivenciando. Então, a preocupação, na verdade, é preparar as pessoas para essas novas oportunidades, para essas novas possibilidades dentro das suas carreiras, né? E aí, pegando um pouco do gancho dessa questão das novas profissões, a gente traz aqui alguns exemplos de profissões que, alguns anos atrás, ninguém nem imaginava que poderia existir, né? O agricultor digital, o especialista em 3D, impressão 3D de grande porte, gestor de comunidades, gestor de ecorrelações, né? São profissões que surgem a partir da demanda da sociedade, da demanda da comunidade. Então, se isso, a gente sempre fala isso, né, nas aulas, né? Quando a gente fala de gestão, de administração, a gente está falando de uma ciência social aplicada. E o que significa isso, né? Dentro das organizações, deve refletir-se aquilo que está acontecendo na sociedade. Então, se a sociedade demanda por determinadas ações, isso vai acontecer ali dentro e a gente precisa promover essas mudanças, inclusive em relação aos novos cargos, às funções e também às novas carreiras dos indivíduos. Então, pode ser que hoje você não se enxergue nessas novas profissões, mas certamente outras novas profissões surgirão e alguma delas vai ter muito a ver, muita relação com aquilo que é a sua competência, a sua habilidade, os seus conhecimentos e que você pode se desenvolver nessa nova profissão e ter aí uma nova perspectiva de carreira também, né? Bem, então pensando no desenvolvimento de carreira, a gente pode partir aí da reflexão de que existem tipos de carreiras distintos. Até aí, ok. Então, quais seriam essas carreiras que a gente pode desenvolver, né? Então, a gente vai apresentar aqui algumas dessas tipologias. A primeira que a gente traz é essa daqui do Ferreira e do Dutra, que divide as carreiras entre carreira objetiva e carreira objetiva.
Na carreira subjetiva, que é a primeira que tem aí no nosso slide, a gente está falando que quem é o responsável pela carreira é a pessoa, né? Sou eu responsável pela minha carreira, você é responsável pela sua carreira e assim por diante. Então, seguindo esse raciocínio, nós somos responsáveis pelo nosso autoconhecimento, pelo nosso autodesenvolvimento, e nós é que temos que desenvolver esse interesse em desenvolver a carreira, né? Então, a partir dessa visão da carreira subjetiva, o indivíduo é o grande responsável pela carreira que ele desenvolve. Já na visão objetiva, né, no tipo de carreira objetiva, a organização é que fica sendo essa responsável. Então, a organização, ela desenha um modelo de gestão de pessoas que permite, que favorece o desenvolvimento da carreira para o indivíduo. Então, aí a responsabilidade cai para a organização. Então, nesse modelo inicial, ou o indivíduo é responsável ou a organização é responsável. E eu falei isso já no início do vídeo, né, que a gente procura aí pensar que ambos têm responsabilidade, né, sobre o desenvolvimento das carreiras, porque não dá para jogar só em um ou só no outro a responsabilidade disso. Então, mas nessa primeira conceituação, a gente tem a questão aí da carreira subjetiva e objetiva, dividindo essas responsabilidades. Uma outra conceituação aí de carreiras é no formato, né? Então, a gente tem as carreiras em formato de I, em formato de L, a gente tem as carreiras em formato de Y, W, X, e aí cada um desses formatos, ele vai mostrando para a gente, assim, como que as carreiras, elas se desenvolvem, mas aí o foco da carreira, ele está na organização, é no indivíduo se desenvolvendo dentro da organização. Então, se a gente fosse comparar com o slide anterior, a gente diria que é a carreira do tipo objetiva, né? E aí, nesse sentido, a carreira em I, por exemplo, que é a primeira que a gente tem aí no slide, ela fala de um indivíduo que ele vai se desenvolver, mas sempre na mesma área, e aí o desenvolvimento dele, ele vai ocorrer no aumento da hierarquia. Então, ele vai subindo na hierarquia, ocupando novas posições hierárquicas, mas sempre dentro da mesma área. No passo que a carreira L, ela é você faz o desenvolvimento da carreira, mas através de um processo de job rotation, ou seja, de rotatividade de pessoas. Então, hoje você está num setor, depois você está no outro setor, depois no outro. Então, você não cresce na vertical, mas você cresce na horizontal, digamos assim, né? Aí a gente tem as carreiras em Y, né, que permitem que o indivíduo ele faça uma escolha, por isso que ele fala em Y, né? Então, ou você vai para ser um especialista na área, ou você vai para ser gestor daquela área, que são duas possibilidades. Aí tem a carreira em W também, que aí você tem 3 pontas, né? Então, você é especialista, ou você é gestor, ou você trabalha como projetos, né? Como projetista daquela área. E ainda tem a carreira em X, que é a carreira orientada pela questão do propósito, né? Então, quando a gente fala de orientação por propósito, não necessariamente isso está vinculado a uma área ou a um setor, mas aquilo que você quer realizar, aquilo que é a sua grande expectativa e que você deseja deixar como legado ali na organização. Então, tem essas possibilidades para você desenvolver, digamos assim, ali dentro da empresa onde você está. Mas lembrando, como a gente falou, não é a única possibilidade. Então, quando a gente pensa em carreira, a gente precisa pensar que ela pode acontecer dentro da organização que nós estamos, mas também pode acontecer fora. Então, eu posso me desenvolver a minha carreira em outras organizações, inclusive organizações de naturezas distintas. Eu posso sair de uma organização privada e ir para uma pública, ou vice-versa, e nesse sentido também continuar desenvolvendo a minha carreira. E aí a gente tem uma questão assim de escolha, né? Então, como que eu defino qual carreira eu vou desenvolver ao longo da minha vida? Então, apresentam-se aí, na verdade, 2 possibilidades. Então, a primeira possibilidade, que é a escolha da carreira ocorrendo pela compatibilidade. O que significa isso? Eu vou escolher me desenvolver pela afinidade que eu demonstro com determinada área, determinada tarefa, determinado conhecimento. Então,
Isso, muitas vezes, pode ser descoberto através do auxílio de instrumentos como os testes vocacionais, né? Eu fiz teste vocacional quando era adolescente, faz muito tempo atrás, né? E isso certamente me ajudou a refletir sobre como que eu faria para desenvolver a minha carreira a partir desse conhecimento. Porque, na verdade, quando você trata da questão da compatibilidade e menciona o teste vocacional, a gente está falando de um processo que é um processo de autoconhecimento. Então, é um indivíduo se conhecer, saber o que ele gosta, o que ele tem afinidade, o que ele prefere, para partir daí você buscar ações que sejam compatíveis com aquilo que você tem aqui dentro. E aí, o segundo método, digamos assim, para se efetuar a escolha de carreira, é um método chamado processual. E aí ele tem um gradual, entre parênteses, por quê? Porque você não sai assim de uma única definição e dizendo, olha, é isso que eu vou fazer, e já sei o que eu vou fazer, e vai. Mas essa definição ela vai acontecendo ao longo da vida. Então, você vai perceber ali que tem fases determinadas por idades, e em cada fase a gente tem uma etapa do processo de escolha de carreira. Então, até os 11 anos de idade, a fantasia, né? Então, às vezes a gente vê a criança falando, eu quero ser bombeiro, né? Eu quero pilotar um avião. E aí, assim, nesse momento, ela está ali conhecendo, muitas vezes, as profissões, as áreas, e aí ela vai se conectando com isso de alguma forma. Num segundo momento, que dos 11 aos 16 anos, aí você começa a linkar os interesses dos indivíduos. Então, ele começa a despertar a curiosidade para buscar ali profissões ou atividades que estejam relacionadas àquilo que ele quer, que ele acredita, que ele valoriza, né? E dos 17 aos 30 anos, aí é o momento de você recolher todas essas informações, escolher aquilo que você vai, de fato, levar adiante, aquilo que você vai buscar desenvolver. E dos 31 aos 40, de acordo com esse modelo, ocorre é o momento onde ocorre a escolha definitiva da carreira. Então, aquilo que eu quero fazer, né, para a minha vida. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter, a partir aí dos 40 anos de idade, um processo que é de amadurecimento, né, de desenvolvimento da carreira, amadurecimento nela, e até que chega-se aí o momento em que a gente reflete que já conseguiu atingir todas as nossas expectativas, e então eu vou encerrar o meu desenvolvimento de carreira por volta de, ou um pouco mais tardiamente, 65 anos de idade. É importante notar, a gente vai falar isso, inclusive, aí mais para o final aí da videoaula, que quando a gente pensa, né, na definição dessas faixas de idade, a gente pensou, e isso foi pensado pelo autor em um contexto de mundo. E aí hoje a gente está com um outro contexto de mundo, diferente, né? Então, questões como, por exemplo, a aposentadoria tardia, elas vão sendo colocadas ou recolocadas. E nesse sentido, o indivíduo ele pode pensar em encerrar a sua carreira, né, com bem mais de 65 anos, às vezes com 70, com 80, com 90 anos, enfim. A longevidade ela vai se colocando aí e a gente vai também reprogramando os nossos referenciais a partir da que bom, né, por esse lado, e por outro lado também, né, que bom que a gente tem mais vida, a gente vive mais, a gente tem mais longevidade. Então, mas não deixa de ser um referencial para a gente pensar que não necessariamente eu escolho a carreira de uma forma tão rápida e tão definitiva logo lá na minha juventude, né? Mas que isso pode acontecer também passo a passo, também é uma possibilidade. E aí, qual que é o correto, o melhor? Não tem, né? O que tem, na verdade, é aquilo que você entende que é melhor para você, né? E quando estiver orientando alguém, eu acho que também orientar dessa forma. O que você entende que é melhor para você enquanto pensar sobre carreira, né? Bom, e aí a reflexão ela cai assim sempre sobre a organização e não tem como não pensar sobre isso, por quê? Dificilmente um indivíduo ele desenvolve uma carreira fora de uma organização. Mesmo aqueles indivíduos que são
empreendedores, né, que possuem os seus próprios negócios, eles estão inseridos em uma organização, que é o negócio deles, né? Então, dificilmente você consegue separar uma coisa da outra. Então, a organização, não há dúvida disso, ela possui um papel no desenvolvimento das carreiras dos indivíduos, né? Então, é importante pensar como que a organização ela está posicionada para fazer isso. Ela realmente se preocupa com o desenvolvimento da carreira das pessoas? Então, nesse sentido, algumas perguntas elas servem para a gente fazer esse escaneamento da organização e entender até que ponto que ela está conectada com a questão da carreira, né? Então, assim, perguntar-se quais são os compromissos que existem entre a organização e as pessoas, né? Ela afirma compromissos, faz comprometimentos com as pessoas em termos de desenvolvimento de carreira. E que compromissos são esses? Bom, eu tenho um plano de carreira dentro da empresa, eu tenho uma empresa voltada para a gestão de talentos e para a gestão de competências, eu tenho avaliação de desempenho, eu tenho treinamento, né, e desenvolvimento, e formação, capacitação, qualificação para as pessoas funcionando. Então, se você tem esses elementos, provavelmente você tem uma empresa que é voltada ou pode ser voltada para o desenvolvimento de carreiras das pessoas. Qual que é a estrutura de carreira que existe dentro dessa empresa? É a questão do plano de carreira, propriamente dito. Então, quais são os níveis que existem, como você faz a transição para cada um desses níveis, quais as exigências que existem para fazer essa transição, se tem uma relação com o tempo de casa, por exemplo, ou não, relação com cursos, com formação, enfim, conhecer esses requisitos que são necessários para você fazer a ascensão da carreira, a evolução da carreira dentro da organização. E não adianta só eles existirem, eles precisam existir e precisam também ser comunicados, amplamente comunicados para as pessoas. E quais são os instrumentos de gestão que a empresa possui para fazer o acompanhamento dessas carreiras? Porque não dá para você simplesmente largar o indivíduo ali e dizer assim, ó, vai, se vira aí. Você é o responsável, está aqui o plano de carreira e você que se vire para alcançar os objetivos. É fundamental que você, enquanto organização, enquanto empresa, você defina como você vai acompanhar as pessoas nesse processo, como que você vai monitorar o cumprimento desses modelos que são implantados de gestão de pessoas e também para desenvolvimento de carreiras. Não tem como assim você fazer um gerenciamento de carreiras sem pensar em acompanhar essas carreiras propriamente ditas. Então, eu acho que assim, quando a gente passa a olhar a carreira a partir dessa perspectiva, muitas vezes a gente também se pergunta até que ponto eu parei para pensar nisso na minha vida. Muitos de nós não recebemos essa orientação em casa, por exemplo. Quando a gente vê outros contextos institucionais, como outros países, né, a gente vê que as conversas aí sobre carreira, sobre propósitos, sobre expectativas, necessidades, sonhos, elas começam ali no ambiente familiar. E a partir ali da família, as orientações elas começam a acontecer. Não necessariamente que essas orientações elas convergem para aquilo que o indivíduo quer. Muitos casos passam aí pelas nossas mãos aí de professores, né? De pessoas que dizem assim, mas eu estou fazendo esse curso porque meu pai também já fez e ele quer que eu continue o negócio da família. E aí quando você pergunta, mas esse é o seu desejo, esse é o seu sonho? Não era bem isso, eu queria fazer outra coisa, eu queria vir para uma outra área. Então, mas pelo menos nesse sentido, né, de receber a orientação inicial, esse indivíduo recebeu. Como eu disse, ele pode não ser convergente com os interesses dele, mas lá na família começou isso a acontecer. Mas não é uma realidade compartilhada por maciçamente as pessoas aqui no Brasil. Então, muitas vezes, essa orientação vocacional, ela vai acontecendo, ou melhor, orientação profissional para a carreira, ela vai acontecendo nas escolas, em outras organizações, outras instituições que não as casas, que as famílias. E muitas vezes essas orientações elas vêm já em um momento mais maduro das nossas vidas. Talvez se a gente conseguisse, a gente tivesse essa possibilidade de receber a orientação de carreira enquanto crianças e a partir disso ir formatando
né, essas possibilidades aí na nossa cabeça, talvez nos fosse mais fácil fazer a definição e o planejamento da carreira quando nos tornamos adultos. Mas eu acho que são passos que a gente vai dando, né, enquanto sociedade. E refletir sobre carreira é refletir sobre produção, sobre produtividade, sobre efetividade, refletir sobre desempenho, não só nosso, mas das organizações. Então, como a gente já disse também em algum momento, é uma relação ganha-ganha. A empresa tem que ver isso e um funcionário, o empregado também precisa visualizar dessa forma. Bom, isso aqui até a gente já mencionou, né? A questão do paradigma da aposentadoria tardia. Então, em algum momento, se eu vi as pessoas se retirando do mercado de trabalho com 65, 66 anos, esse tempo ele vai se alongando, né? E por várias razões. Uma delas é a questão econômica, né? Então, os indivíduos, eles permanecem muitas vezes, continuam trabalhando, permanecem ativos no mercado de trabalho, porque o custo de vida, ele vai aumentando. E aí, de repente, ele não consegue se manter com os recursos que ele tem vindos de outra fonte. Então, é necessário que ele continue trabalhando. Muitas vezes, a gente tem pessoas idosas que são ainda responsáveis, né, financeiramente pelas suas famílias. Às vezes, os filhos já estão crescidos, né, já têm as suas próprias famílias, mas ainda continuam na dependência dos pais. Então, essa questão econômica, essa questão financeira, ela acaba sendo motivadora para que os indivíduos eles continuem, eles permaneçam por mais tempo no mercado de trabalho. Um outro fator é que as pessoas elas estão vivendo mais, né? E isso, poxa, que bacana, é super positivo. Mas o fato é que, na medida em que a gente vive mais, a gente também vai precisando se manter conectado com a vida por mais tempo. E se manter conectado com a vida é se manter produtivo, ativo, com relacionamentos com as pessoas. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente continue ocupando aí todos esses espaços por mais tempo, inclusive os espaços de trabalho. É óbvio que isso vai gerar, em algum momento, a necessidade de o gestor olhar para aquele ambiente em que convivem pessoas com 20, 21 anos e 60, 65, 70 anos, 40 anos de idade, e vai enxergar, até por uma questão geracional, que são indivíduos que têm necessidades e expectativas distintas, se comunicam de formas distintas, e é preciso buscar a convergência disso tudo dentro de um ambiente de trabalho sadio e produtivo, né? Então, é uma habilidade que o gestor ele precisa desenvolver na atualidade das organizações. E também, né, acho que a gente vai usufruindo dos avanços tecnológicos. Então, quando a gente fala de avanços da medicina, a gente vai encontrando aí várias possibilidades, não só de medicamentos, mas também de suplementos alimentares, de vários recursos que promovem a saúde dos indivíduos por mais tempo e certamente promove a vida. O importante é viver e viver com qualidade, né? E isso a ciência e a educação, né? Porque a ciência surge, né? Junto com a educação como os grandes elementos transformadores do mundo. Então a ciência vem promovendo mais qualidade de vida, mais saúde para as pessoas. Bom, então se as pessoas elas estão vivendo mais, estão com mais saúde, por que elas precisam se retirar do mercado de trabalho? Elas podem continuar, podem permanecer. E é óbvio que isso precisa ser tratado dentro do ambiente organizacional, para que a melhor convivência possível se dê entre todos os que estão ali nesse ambiente de trabalho. Então, é um desafio ao mesmo tempo para os gestores, mas também insere qualidade, a meu ver, insere qualidade nesse processo, porque a gente contar com pessoas mais experientes no local de trabalho é um verdadeiro privilégio, né? Porque esses indivíduos, eles trazem não só conhecimentos, habilidades, competências, mas também carregam memória da organização. E isso é muito importante, como a gente já falou em outros momentos de outras videoaulas. Então, pensar hoje um plano de carreira, se você hoje é responsável por desenvolver isso na organização onde você trabalha, procure
inserir essa variável no seu planejamento, de que os indivíduos eles estão permanecendo mais tempo ativos no mercado de trabalho e que os planos de carreira eles precisam abarcar essa nova necessidade das pessoas, essa nova necessidade social, né? Que emerge aí com o tempo. Bem, e aí a gente traz essa contribuição aqui, que é do Malvese, é um texto de 1999, mas que, na minha opinião, ele permanece muito atual mesmo, e ele traz essa expressão, né, da carreira sem fronteiras. Então, nesse texto, ele reflete, ele traz essa reflexão mesmo, né, sobre como que a carreira ela vem mudando ao longo dos anos, ao longo do tempo, e ele discute já em 1999 essa questão do emprego versus empregabilidade, que é hoje ainda discutida. Então, quando ele fala sobre a carreira sem limites, ele apresenta para a gente, na verdade, uma preocupação que o indivíduo precisa ter, não só com a condição de trabalho atual que ele possui, e nem com as opções de trabalho atuais que estão disponíveis, mas sim com aquilo que pode acontecer com ele e o que pode ser provido para ele no futuro. Então, nessa visão de carreira sem fronteiras que ele coloca, a carreira ela é vista a partir do paradigma, na verdade, né, dessa mobilidade dos indivíduos, que ela pode acontecer de maneira irregular e imprevisível, ou seja, não existe aquela linearidade no processo de, olha, você tem que fazer isso. Não, a coisa pode ser bem assim mesmo, né? E aí, pensar também que essa empregabilidade, essa carreira, ela pode acontecer dentro da empresa, entre as empresas ou fora das empresas, né? Indivíduos que optam por desenvolver suas carreiras exclusivamente em organizações sem fins lucrativos, em organizações não governamentais, por exemplo. E é uma possibilidade, né? Quando a gente pensa naquela questão da carreira em X, né? Que é a carreira orientada por propósito. E aí, uma outra coisa interessantíssima que vem aí nesse texto é essa questão do criar e recriar os trabalhos a partir das próprias competências dos indivíduos. Então, nessa questão da carreira sem limites, da carreira sem fronteiras, você está, enquanto pessoa, ressignificando o seu trabalho o tempo todo, né? Colocando ali, através das suas competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, fazendo com que aquele trabalho ele tenha uma característica diferente. Bom, ainda dentro dessa discussão, né, sobre a questão da carreira sem limites, carreira sem fronteiras, tá aí, né, a possibilidade de você criar e recriar os trabalhos a partir da perspectiva do indivíduo. Então, através dos conhecimentos, habilidades, atitudes, competências que o indivíduo possui, ele aplicar isso no trabalho e fazer com que esse trabalho ele seja melhor, diferente, ressignificado também. Então, eu acho que essa possibilidade, né, de modelar o trabalho de acordo com as competências do indivíduo, dá também, além da possibilidade de desenvolvimento de carreira, a própria motivação para as pessoas estarem no ambiente de trabalho e conseguirem contribuir. E sem falar disso, né, da necessidade de avaliação constante de resultados. Então, para você pensar em carreira que transcende os limites organizacionais, é fundamental que você exerça aquela questão do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Então, para isso, olhar constantemente para os resultados que você obtém enquanto funcionário, enquanto empregado, e os resultados organizacionais te dá horizonte para enxergar aquilo que pode ser melhorado, que pode ser acrescido, que pode ser potencializado na sua ação, e isso não vai servir só para aquilo que acontece dentro da empresa onde você está atualmente, mas certamente em outras organizações. Então, pensar na carreira sem fronteira é pensar que o indivíduo ele pode fazer mais, não necessariamente onde ele está e da forma com que ele está, mas fazer mais em outros lugares, em outros espaços, explorando as suas potencialidades, explorando as suas competências, ok? Bom, aqui a gente tem as referências, né, que foram utilizadas para a elaboração dessa videoaula.
Então, eu espero que você consiga, a partir do que a gente colocou aqui na videoaula, pensar e se repensar sobre essa questão da carreira e como que você vem desenvolvendo a sua própria carreira ao longo do tempo, né? A partir da questão que a gente precisa refletir sobre o nosso autoconhecimento, sobre o nosso autodesenvolvimento, sobre qual é o percentual de responsabilidade que está com a gente e aquele que está na organização, né, onde nós atuamos, porque não dá para pensar qualquer coisa que tenha a ver com carreira sob a responsabilidade de um único indivíduo, de uma única parte, né, porque é uma relação que inclui pelo menos dois institutos, né? As pessoas e as organizações, as empresas propriamente ditas. Bom, é isso aí. Fica a recomendação das leituras dos textos e a gente vai se encontrando em próximas videoaulas. Bons estudos para você. Tchau, tchau.